No Web News de hoje, Donald Trump quer que bancos peçam comprovante de cidadania para manter as contas dos clientes. Um juiz nos Estados Unidos barrou deportações de imigrantes para países aleatórios. Gravações de ligações para o 911 revelam crianças doentes em centro de detenção do ICE. O brasileiro que foi preso pelo ICE durante a sua entrevista para o Green Card já chegou ao Brasil. Mais de 600 migrantes já morreram tentando atravessar o mar Mediterrâneo em 2026. As novas categorias do Express Entry anunciadas pelo Canadá, as prisões na Irlanda que estão superlotadas com detenções para deportação e o histórico show do Bad Bunny no Super Bowl com mensagens de apoio aos imigrantes. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Web News. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2026, e a partir de agora, toda primeira quarta-feira do mês, eu estarei aqui no Web News, normalmente por volta das 13 horas do horário de Brasília, com exceção de hoje, e é para compartilhar e comentar com vocês os principais assuntos e notícias sobre imigrantes e imigração que aconteceram no mês anterior. E para quem chegou agora, gente, o Web News ele era semanal, todos os domingos, mas agora ele será mensal às quarta-feiras, ok? Eu vou fazer minha audiodescrição para incluir as pessoas que não conseguem ver, tá, pessoal? Eu sou o Douglas, né? Eu sou um homem branco com 1,76 de altura. Hoje eu estou usando uma camiseta preta básica de gola V rasa, um boné todo preto. Agora eu uso um microfone que eles chamam de Madonna, se eu não me engano, porque ele vem da orelha até a frente da boca. Eu uso um colar também que tem uma pedra roxa na vertical. E o cenário, que é projetado numa tela verde, é azul com um movimento parecendo coisas de notícias mesmo. E tem algumas fotos das principais cidades turísticas do mundo. Tá bom? É porque, assim, gente, apesar de nós termos aqui conteúdos com imagem, eu faço a audiodescrição para as pessoas que não conseguem ver, para elas pelo menos terem uma ideia de quem é, né? Como é a pessoa que elas estão ouvindo. Tá bom? Eu quero te pedir para você curtir esse vídeo já de início, porque isso é muito importante aqui para o YouTube, para ele entender que você gosta do conteúdo e para ativar o algoritmo para ele me divulgar para mais pessoas também, tá, gente? Se inscrever no canal, claro, né? Isso faz parte e é fundamental para mim também. Comentar o que você achou sobre os assuntos que eu falei aqui. Fique à vontade para comentar. Eu percebi que as pessoas têm começado a interagir ali entre elas nos comentários, nos outros vídeos, e aqui também seria bem legal. Te pedir também para você compartilhar esse vídeo e o meu canal com as pessoas que você sabe que gostam de saber sobre esses assuntos de imigrantes e imigração, tá bom? Te pedir também para você me seguir nas redes sociais e seguir as redes sociais do canal também. E é o seguinte, gente, quero dar só mais uma informação a respeito do Web Relatos, que é o programa aqui no canal onde eu leio relatos de pessoas que me enviam, né, coisas que aconteceram com elas nos países onde elas moram como imigrantes ou durante viagens internacionais de coisas que aconteceram com elas. O Web Relatos ele vai continuar aos sábados, tá, gente? Normalmente ele entrava no ar ao meio-dia e meio, agora vai entrar no ar às 11 da manhã. E lembrando que ele é simultâneo com o podcast Imigrante Web. Então, aqui no canal, no programa Web Relatos, entra um episódio onde tem vídeo, né? Aqui onde eu falo com vocês a respeito de algum assunto relacionado a isso, algum relato. Automaticamente, simultaneamente, é postado também no podcast Imigrante Web nas plataformas de podcast, tá bom? Nas plataformas de áudio. Então, continua no sábado, porém, agora vai ser às 11 da manhã. Então vamos lá, gente. Vamos começar com as nossas notícias. Esse episódio de hoje, gente, ele tá cobrindo do último Web News para cá, tá? Então, se eu não me engano, é do dia 9 de fevereiro para frente. Então, hoje é dia 4 de março, quarta-feira. Então, como eu falei, todo mês agora eu venho com as notícias que aconteceram no mês anterior. Como essa mudança agora de semanal para mensal acabou de acontecer, eu vou falar do dia 9 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, tá bom? E a gente vai começar pelos Estados Unidos, né, gente? Que é o seguinte: o Trump ele pretende exigir prova de cidadania para manter conta bancária. É o seguinte: no dia 24 de fevereiro de 2026, a Reuters publicou que, segundo o Wall Street Journal, o governo do Trump estaria avaliando uma possível ordem executiva ou outra medida, né, para obrigar os bancos a coletar informações de cidadania dos clientes. A Reuters diz que não conseguiu verificar de forma independente o conteúdo do que foi reportado pelo Wall Street Journal.
No mesmo período, a Fox Business, que é a que está na tela, inclusive, tá, gente? Lembrando que todos os links, esse da Fox Business que está aqui na tela, mais uns 2 ou 3, de praticamente de todas as matérias que eu falar aqui, estão na descrição do vídeo, tá? Porque aí a gente tem vários meios de comunicação diferentes divulgando seu ponto de vista sobre essas notícias, tá bom? Então, a Fox News, nessa mesma época, né, em reportagem da jornalista Emma Bussey, afirmou que autoridades do Departamento de Tesouro discutiram medidas que poderiam levar bancos a pedir uma nova categoria de documentos, como o passaporte, não só para abrir, mas até para manter as contas bancárias. E como é hoje, né, gente? O que mudaria? Hoje, os bancos já seguem regras chamadas de KYC, que é tipo Know Your Customers, que é KYC, que seria tipo Conheça o seu cliente. Isso obriga as instituições a coletar dados básicos para combater crimes financeiros, como nome, data de nascimento, endereço e um número de identificação para prevenir lavagem de dinheiro. Mas como a Fox Business destaca nessa matéria que está na tela, os bancos não são obrigados a verificar cidadania. E não existe uma regra que proíba não cidadãos estadunidenses de terem uma conta nos Estados Unidos. A Axio, em texto assinado por Jason Lidgey e publicado no dia 24 de fevereiro também de 2026, disse que vários veículos relataram a mesma possibilidade e que a exigência poderia incluir documentação como passaportes também para clientes atuais, não só para os novos. A Axios, cujo link também está na descrição do vídeo, tá, gente? Ainda aponta que não está claro se a proposta seria apenas para coletar informação ou se poderia levar ao fechamento de contas de quem não apresente esse tipo de documentação. Quem falou o quê, né, gente, oficialmente? Bom, a Casa Branca não confirmou a medida, tá, gente? A Axios cita o porta-voz Kush Dissey dizendo, abre aspas, qualquer reportagem sobre políticas que não foram oficialmente anunciadas pela Casa Branca é especulação infundada, fecha aspas. Já na Fox Business, quem se posicionou publicamente foi o senador republicano Tom Cotton, do Arkansas. Ele disse apoiar que o governo impeça, abre aspas, migrantes ilegais, fecha aspas, de acessar o sistema bancário e escreveu numa carta em publicação citada pela Fox que, abre aspas, o sistema bancário americano é um privilégio, fecha aspas, reservado a quem respeita as leis e a soberania do país. E como que isso poderia ser feito, né, gente? Como que eles iriam colocar isso em prática? A Fox Business cita que uma opção discutida seria envolver o FinCEN, que é o Financial Crimes Enforcement Network, uma agência do Tesouro ligada a combate a crimes financeiros. Essa seria uma maneira de conseguir colocar isso em prática, né? Colocar essa agência aí para interferir no caso. E o El País, que também está na descrição do vídeo, tá, gente? Em reportagem de Alonso Martinez, em 25 de fevereiro de 2026, explica que mudanças desse tipo poderiam tentar usar a autoridade da FinCEN dentro da BSA, que é a Bank Secrecy Act, ou a Lei do Sigilo Bancário, né, que estrutura regras contra lavagem de dinheiro e relatórios de transações suspeitas. A Axios também traz uma avaliação jurídica. A advogada Titi Yu, do National Consumer Law Center, disse que seria difícil implementar isso apenas com ordem executiva, porque mudanças reais normalmente exigem processo regulatório e possivelmente passagem pelo Congresso. Ela menciona também a Right to Financial Privacy Act, que é o direito de privacidade, é o ato de direito de privacidade financeira, né? Lembrando que o governo não pode simplesmente exigir dados bancários sem base legal. E aí é lógico que isso virou polêmica, né, gente? O El País disse que a proposta ampliaria o papel do sistema financeiro na ofensiva migratória e que bancos estariam alarmados por 2 motivos. O custo e a complexidade de verificar a cidadania de milhões de clientes. 2. O risco de transformar bancos em fiscalizadores indiretos, né, da imigração. E o El País também destaca um dado prático. Cerca de metade da população dos Estados Unidos não tem passaporte, o que levantaria dúvidas sobre como isso seria aplicado no mundo real, né, na realidade. Então, assim, né, gente, nesse momento, o que existe é discussão e reportagem sobre uma possível medida. Não há uma regra em vigor, né, não tem nada em vigor.
Mas se essa ideia avançar, ela pode mudar como os bancos lidam com os clientes não cidadãos estadunidenses e pode afetar o acesso à conta, a salário, a aluguel, crédito também, né, gente? E vida financeira de muitas famílias imigrantes ali nos Estados Unidos. Pois é, né, gente? Agora até essa, né? Tomara que não aconteça dessa maneira, né? É uma das medidas que o presidente estadunidense tá querendo tomar aí. Aparentemente, de acordo com essas matérias, novamente os links estão na descrição do vídeo para vocês conferirem. ah, Vamos dizer assim, meio que contra os imigrantes, né, gente? Assim como tem várias outras ações acontecendo, a gente tem acompanhado. Essa aí mexe praticamente na vida, totalmente na vida dessas pessoas, né? Então, não deixa de ser uma situação muito, muito preocupante aí para os imigrantes nos Estados Unidos. E falando sobre mudanças do presidente estadunidense nos Estados Unidos contra imigrantes, tem mais, né, gente? Só que dessa vez, um juiz aí meio que interferiu em algumas coisas. O que que aconteceu? No dia 25 de fevereiro de 2026, a Reuters, que nesse caso é a matéria que está na tela aqui para vocês, tá, gente? E tá na descrição do vídeo também o link, assim como outras matérias, outros links com esse mesmo assunto de matéria, tá? Com esse mesmo tópico. No dia 25, parece que deu aqui algum problema. Pronto. De fevereiro agora de 2026, a Reuters, em reportagem do jornalista Nate Raymond, informou que o juiz federal Brian Murphy, da Corte Distrital dos Estados Unidos em Boston, Massachusetts, declarou ilegal uma das políticas do Departamento de Segurança Interna que permitia deportações rápidas de imigrantes para terceiros países, ou seja, países que não são os países de origem dessas pessoas. Tipo assim, a pessoa tá ali, vamos deportar para algum lugar, manda para qualquer lugar. Entre aspas, tá? Mas manda para algum país aí que não é o país dessa pessoa, de origem dessa pessoa. Isso acontece, tá, gente? Segundo a Reuters, essa política foi adotada em março de 2025 como parte do endurecimento migratório e permitia que alguém fosse enviado para um país alternativo sem aviso adequado, sem uma chance real de contestar a remoção, né? De contestar a remoção. Inclusive apresentando medo de perseguição, tortura ou risco à vida. A Reuters diz que, em alguns casos, o migrante poderia receber apenas 6 horas de aviso. Eita! O juiz Murphy escreveu que, pelo argumento do governo, seria aceitável deportar alguém para um país desconhecido desde que o governo não soubesse que a pessoa seria atacada ao chegar. Até no texto que eu estava preparando falava muito a respeito da pessoa não ser morta, tá? Quando chegar ou violentamente atacada. E ele respondeu com a frase: "It's not fine, nor it's legal." Ou seja, não é aceitável e não é legal. Na decisão, o juiz afirmou que os migrantes têm direito a uma notificação significativa e a uma oportunidade concreta de apresentar objeções antes de serem enviados a um terceiro país. Por isso, ele anulou a política. Mas, ao mesmo tempo, ele determinou que sua decisão só passe a valer após 15 dias, justamente para dar tempo do governo recorrer, tá, gente? O Departamento de Segurança Interna respondeu em nota citada pela Reuters e também pela CBS News, dizendo que a Suprema Corte já interveio 2 vezes no caso e que está confiante de que será vindicada novamente. E a Casa Branca, segundo a CBS, que é a CBS, condenou a decisão. A porta-voz Abigail Jackson afirmou que o governo quer executar a maior campanha de deportação da história e que, nas palavras dela, essa decisão não vai prevalecer. Pois é, gente, é pegar pessoas e enviar para qualquer país. Seria basicamente isso. Tava travando um pouco aqui porque eu vi que tava dando problema aqui, aí eu tive que mexer aqui também no que estivesse aparecendo para vocês. Tem vídeo aqui, tá, gente, na matéria da Reuters, é só vocês conferirem na descrição do vídeo. Mas que loucura, né, gente? Que loucura imaginar que a pessoa ela pode acabar sendo deportada para um país, ah, talvez que ela nem saiba, não tenha nenhum tipo de relação, nem saiba onde é e nem nada, né? É realmente preocupante,
que você acha disso, né? Tem até um relato que eu contei aqui foi no Web Relatos, que já tem tempo, se eu não me engano foi no ano de 2002, ou seja, logo depois do que aconteceu em Nova York em 2001. Então meio que a gente já imagina que seria uma situação caótica mesmo ali para qualquer pessoa. Mas resumindo, o cara, ele tinha nascido na Síria, mas ainda criança ele foi para o Canadá. Então ele cresceu, estudou, se casou, se tornou canadense por décadas e décadas e décadas. Beleza. Aí ele foi passear de férias, morando no Canadá. E na volta, com a família dele, teve uma conexão em Nova York. Aí ele foi detido ali pelas autoridades estadunidenses. Só que aí as autoridades estadunidenses teriam feito contato com as autoridades canadenses, que passaram informações erradas sobre essa pessoa para a autoridade estadunidense. O que eles fizeram? Ao invés de mandarem ele para o Canadá, que é o país da cidadania dele, cujo passaporte, cuja nacionalidade ele estava, né, de passaporte ele estava usando para viajar, eles viram a Síria, o local de nascimento, e mandaram o cara para lá, onde ele não tinha nenhum parente, nada. E lá ele foi torturado, aconteceu um monte de coisa. Resumindo, o Canadá deu uma indenização para ele, pagou uma indenização de mais de 10 milhões de dólares por causa do erro, porque parece que o RCMP realmente passou informação para os Estados Unidos. Mas assim, eles viram ali canadense, mas decidiram mandar o cara pra Síria, gente. Olha que loucura. Então por isso que eu achei estranho quando eu li ali falando sobre 2025, de política adotada nessa época, porque eu tinha essa história, né? Eu vi essa história. Uma confusão, né? Bom, ainda falando sobre os Estados Unidos, eu só estou preparando para vocês aqui o que vai aparecer na tela para vocês. Ah, infelizmente aconteceram mais coisas. Eu postei aqui também, gente, no Web Relatos, o caso das crianças que são presas no centro de detenção do ICE em Dili, né? E aí acabou que tem uma matéria da NBC News meio que relacionada a isso, que é o seguinte, gente, vou colocar na tela para vocês aqui, ó. O que que é isso daqui? O que que aconteceu? No dia 27 de fevereiro de 2026, às 7 da manhã, a NBC News publicou uma reportagem do jornalista Mike Hixenbach com áudios e registros oficiais mostrando que equipes de emergência foram chamadas várias vezes para atender crianças passando mal dentro do Dilley Immigration Processing Center no Texas, que é um centro de detenção de famílias ligado ao sistema de imigração dos Estados Unidos. É nesse centro de detenção, gente, inclusive, tem até aqui, porque isso aqui é um vídeo, eu demorei um pouquinho que eu estava pausando isso daqui. Foi aqui que eu falei, né, que eu fiz um episódio, não fui lá, mas eu gravei a respeito das crianças que tem lá, mas foi para cá também que foi enviado aquele menininho de 5 anos que foi preso pelo ICE, que repercutiu aí a imagem para o mundo todo, ele usando uma touquinha azul e tal, foi para cá que ele veio, tá? O Liam Ramos, é nesse centro de detenção. Bom, a NBC diz que obteve áudios do 911, que é o serviço de emergência dos Estados Unidos, e logs de atendimento médico, e que desde meados de setembro ambulâncias foram enviadas ao local pelo menos 11 vezes para crianças em sofrimento médico. Nos áudios, profissionais de saúde do centro relatam casos como dificuldade respiratória, febre alta e saturação de oxigênio muito baixa. Em uma das ligações, um funcionário disse que o oxigênio da criança estava em 80%. Segundo os registros citados pela NBC, a maioria das crianças foi levada a um hospital comunitário próximo, que se eu não me engano é em Santo Antônio. E em pelo menos 3 casos, crianças foram transferidas para um hospital pediátrico. Ah, tá. Então, o hospital pediátrico é que é em Santo Antônio, a mais de 1 hora de distância para tratamento especializado. A reportagem, que é essa que está na tela, cujo link está na descrição do vídeo, no caso é só esse link para essa matéria, tá? A reportagem também cita a avaliação da médica doutora Lara Jones, especialista em terapia intensiva pediátrica, que disse que as ligações indicam possíveis falhas em intervenção precoce e afirmou, abre aspas, não existe forma apropriada de deter uma criança. Isso causa dano físico e mental imensurável. Fecha aspas. A NBC informa ainda que na quinta-feira anterior à publicação, médicos enviaram uma carta à secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e a líderes do Congresso pedindo que todas as crianças fossem libertadas do centro.
Do outro lado, a reportagem mostra a resposta da empresa Core Civic, que administra o local, sob contrato federal, né? O porta-voz Ryan Gustin disse à NBC que nenhuma criança teve atendimento negado ou avaliação atrasada e que o 911 é acionado quando o caso ultrapassa o que pode ser tratado ali por preocupação clínica. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos não respondeu diretamente às perguntas da NBC sobre os chamados de emergência, mas, segundo a reportagem, a agência publicou um comunicado dizendo que as famílias têm acesso à equipe médica completa e que o centro oferece condições de segurança e atendimento. A NBC ainda traz um caso específico para ilustrar o problema. Uma mãe venezuelana, Kaylin Valero Marcano, relatou que a saúde da filha de 17 meses, Amália, piorou na detenção com sintomas respiratórios. Ela conta que no dia 18 de janeiro a criança teve queda perigosa no oxigênio, né? E precisou ser levada ao hospital pediátrico em Santo Antônio. É complicado, né? Depois a família foi liberada após uma ação judicial, segundo o texto, tá, gente? Essa família aí dessa venezuelana. Em resumo, né, gente? A NBC News diz que áudios de emergência e registros oficiais mostram crianças doentes e remoções para hospitais, enquanto médicos e grupos de direitos humanos afirmam que a detenção não é ambiente adequado para crianças. E o governo e a empresa que administra o local defendem que há atendimento e protocolos no centro. Tem aqui os áudios, gente. Esse vídeo aqui, na verdade, ele é de áudio, se eu não me engano. Vamos ver se vai funcionar? Ó, vou dar... Ixi, só não quero que trave aqui as nossas coisas. É claro que tá tudo em inglês. January 18, 18 de 2026. janeiro de 2026. Hi, this is calling from the Philly Immigration Center, and Billy Texas. I'm calling for a little kid going through respiratory distress. And how old is the child? 17 months. Ó, uma criança de 17 meses tendo problema respiratório. Outra ligação, 5 anos de idade, com bronquite. Outra ligação, outro problema de respiração. Quantos anos essa criança tem? Ele tem 22 meses de idade. Outra ligação. Outra criança com a idade de 22 meses. Enfim, gente, depois vocês podem conferir o link na descrição do vídeo. Realmente tem as ligações, tá? Eu ouvi todas. É complicado. E realmente, até no Web Relatos, que eu falei sobre essas crianças de Dili, fala muito sobre isso, tá? Sobre a situação que essas crianças, às quais essas crianças são expostas e o que está acontecendo ali no Dili Immigration Center, tá, gente? Então, podem lá conferir, porque aí tem mais coisas, tem relatos de cartas que as crianças mandaram para a repórter que fez a matéria. Então, é interessante de saber e ver o que acontece com essas crianças que estão detidas, né? Não tem maneira saudável de se deter uma criança, né, gente? Se elas estão detidas, elas vão ter problemas aí, como a doutora ali falou, provavelmente imensuráveis, né? Coisa bem complicada. Pois é, né, gente? E aí, ainda relacionado aos Estados Unidos, mas agora falando de brasileiro com os Estados Unidos, no dia 12 de fevereiro de 2026, às 7h46, a G1 e a Globo News publicaram uma reportagem assinada por Lívia Bonard e Thaís Espírito Santo, informando que o brasileiro Matheus Silveira, de 30 anos, chegou ao Brasil na madrugada daquela quinta-feira após concluir um processo de deportação voluntária dos Estados Unidos. Ele estava detido havia mais de 2 meses. A reportagem diz que Matheus desembarcou em Belo Horizonte e foi recebido pelo programa Aqui é Brasil, do governo federal. Informação que foi confirmada pela mãe dele, Luciana, tá? Segundo a família, ele iria descansar antes de seguir para o Rio de Janeiro, onde voltaria a morar. Quem deu muitos detalhes do caso foi a esposa dele, a Hannah, que agora tem o sobrenome Silveira, porque casou com ele, cidadã americana, né, estadunidense e veterana do Exército dos Estados Unidos. Ela contou que durante o período de detenção, a família
passou por momentos em que não conseguia contato com Matheus, inclusive por dias, enquanto ele era transferido entre centros de detenção sem informações oficiais. A Hannah também informou, gente, deixa eu só deixar aqui aqui, pronto. A Hannah também informou que as condições eram insalubres e que a alimentação era precária, dizendo que ele perdeu peso e que a comida parecia lanches estudantis. A família aponta ainda outro problema. Como o Matheus assinou um acordo de deportação voluntária, eles afirmam que ele teria direito de voltar ao Brasil em voo comercial, mas isso, segundo eles, não aconteceu. Agora, o ponto principal do caso é esse. De acordo com o G1, o Matheus foi preso no dia 24 de novembro de 2025, durante a entrevista final do processo de Green Card, que é o pedido de residência permanente nos Estados Unidos. A entrevista aconteceu em um escritório do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, lá em San Diego, na Califórnia. A esposa disse que era a etapa final antes da aprovação e que durante a entrevista a agente mencionou que havia pessoas no corredor esperando por eles. Segundo Hannah, a esposa dele, nesse momento 4 agentes do ICE entraram e prenderam Matheus com base em um mandado relacionado ao fato dele ter permanecido no país depois do vencimento do visto. O G1 explica o relatório migratório. Matheus entrou nos Estados Unidos com visto de estudante, aquele F1, sabe? E que teria vencido em 2023. Depois ele deu entrada no pedido de Green Card em 2024, depois que ele se casou com a Hannah. Vou só tirar isso aqui, porque senão vai acabar passando o áudio aqui. E aqui entra a parte oficial do governo estadunidense citada na reportagem, tá? A secretária assistente do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Tricia McLean, disse ao portal Newsweek que o Matheus ficaria sob custódia do ICE enquanto aguardava os procedimentos de remoção. Segundo nota citada, ela descreveu Matheus como, abre aspas, um estrangeiro ilegal criminoso, fecha aspas, que permaneceu após o vencimento do visto F1. A família contestou essa expressão e afirmou ao G1 que ele não tem anotação criminal. Por fim, a reportagem do G1 informa que o acordo de saída impede Matheus de retornar aos Estados Unidos por 10 anos. E a esposa dele então disse estar com o coração partido porque, segundo ela, sentiu que ela foi forçada a escolher entre o país onde ela nasceu e serviu e o marido. E por isso decidiu que vai se mudar para o Brasil. Pois é, gente, que confusão, hein? Pois é, ou seja, o que acontece nisso daqui, gente? Tem muita gente que fala assim, estão pegando só pessoas que estão erradas, que estão fazendo coisa errada, coisa ilegal, não sei o quê. É o seguinte, nesse caso desse rapaz aqui, o Matheus, ele tinha um processo legal. Não estou dizendo que ele estava legal nessa situação aí que o visto F1 dele venceu. De acordo com a matéria, ele ficou então indocumentado, que os Estados Unidos chamam de ilegal. Mas a maneira correta de a gente se falar sobre isso é indocumentada. Tá, então nesse período aí. Só que se tem um processo acontecendo, o processo é legal. Ou seja, é genuíno. Então ele estava em andamento. Então nesse momento ele estava resolvendo a vida dele toda. Só que o que os Estados Unidos têm feito é analisar o histórico todo da pessoa. E se ele encontra ali alguma coisa tipo essa aí que eles estão alegando, que ele ficou indocumentado, né, depois que o visto de estudante dele venceu, o ICE então e o Departamento de Segurança Externa dos Estados Unidos tem então o Departamento de Imigração, desculpa, tem então tomado decisões se vão manter ou não. Inclusive, tem casos que eu já ouvi de green card, tá, gente? Pessoas que já têm. Aí elas vão lá tentar fazer a cidadania. E aí, em algum momento, porque agora o Trump ele quer que tudo seja reavaliado. Eu já noticiei isso aqui no Web News. E uma das coisas que aconteceram em alguns casos que eu ouvi mesmo, até de pessoas que eu conheço, ou próximas de pessoas que eu conheço, no momento de tentar a cidadania, ou seja, a pessoa já tinha green card, o ICE decide enviar essa pessoa de volta para o seu país de origem, tá? Então, essa história de que só acontece com quem está errado, não é bem assim de acordo com o que de fato está acontecendo no dia a dia, tá? A matéria do G1 tá na descrição do vídeo, tem mais alguns links lá, inclusive, para vocês conferirem. E eu fiquei assim, uau! Porque você pensa, você tá no finalzinho ali do que você tá querendo fazer da sua vida, finalmente, e aí vem uma bomba dessa para poder acabar com seus projetos. Porque são 10 anos, né, gente? São 10 anos. 10 anos sem poder ir. E aí o que acontece? E aí se você parar para pensar, a esposa dele é uma cidadã estadunidense, é veterana, ou seja, já serviu o país aí em guerra e etc. Isso não exime aí a pessoa, não tira a pessoa aí da possibilidade de não conseguir aquilo que
ela quer para sua família, né? Já que ela se casou com o Matheus. Então, assim, impressionante. E vocês viram que a matéria fala que ele foi recebido pelo governo brasileiro, né? No programa que tem para receber, que é o Aqui é Brasil. Pois é, então. Então, falando sobre o Aqui é Brasil, que existe agora, gente, o que aconteceu nesse mês de fevereiro? No dia 28 de fevereiro, o Ministério. Peraí que deu algum problema. Pronto. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania publicou no portal oficial do governo federal, que coordenou na madrugada deste sábado, que foi lá do dia 28 mesmo? Do sábado, né? Ali do dia 28, isso, anterior a isso. Mais uma operação do programa Que é Brasil, que é voltado a acolher brasileiros que retornam do exterior por repatriação ou deportação, como foi o caso do Matheus. Segundo o Ministério, o voo pousou por volta das 2h30 da manhã no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, em Minas Gerais, com 64 pessoas a bordo. A nota explica que a deportação é realizada pelo governo dos Estados Unidos, mas que no Brasil a recepção segue um protocolo humanizado com apoio interinstitucional. Parte do grupo foi encaminhada para um hotel com estrutura especial de atendimento, onde recebeu alimentação, kits de higiene, apoio psicossocial, acompanhamento médico e psicológico, além de orientações e encaminhamentos para seguir viagem até as cidades de origem. Viu que o Matheus ali estava descansando para depois ele ir para o Rio de Janeiro, né? Quem deu detalhes sobre o acolhimento foi Mariana Medeiros, coordenadora da Organização Internacional para as Imigrações, que é o OIM, tá? Organização Internacional para as Migrações, que atua como parceira na operação. Ela afirmou que chegaram 64 pessoas, sendo 54 homens e 10 mulheres, e disse que o grupo foi recebido por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de proteção, psicólogos e médicos. A Mariana também relatou que depois que os repatriados souberam que teriam essa acolhida, alguns disseram que fazia meses que não se sentiam tão bem recebidos. O Ministério informou ainda que o programa Aqui é Brasil funciona em parceria com vários órgãos e instituições, como o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, além da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, e ainda, claro, os governos estaduais e organismos internacionais como a OIM. Por fim, gente, o Ministério afirmou que desde a criação do programa no ano passado já foram realizadas 42 operações com retorno de mais de 3,4 mil brasileiros, principalmente vindos dos Estados Unidos, e que em 2026 já houve acolhidas em várias datas de janeiro e fevereiro, mantendo um ritmo contínuo de atendimento. O programa é bem bonito, viu, gente? Tá aqui para vocês poderem conferir. O link tá na descrição do vídeo. Esse aqui é o do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Vocês vão poder conferir como que tudo funciona. E o Matheus foi aí mais um dos brasileiros que felizmente foi acolhido pelo programa Aqui é Brasil, mas que infelizmente teve aí o seu sonho, né, interrompido nos Estados Unidos. Pelo menos interrompido por enquanto. Você sabia que existia esse programa, que estava acontecendo isso? Quando criaram o programa, eu até vi nas notícias, lá em Belo Horizonte, né, nas notícias pela internet, mas acontecendo no aeroporto de Confins, que é para onde eles enviam normalmente as pessoas expatriadas ou deportadas, né? Chocante, né, gente, pensar que tem um volume muito grande de pessoas vindo, a maneira como essas coisas têm acontecido, mas confortante que o Brasil tem aí uma maneira humanitária de receber essas pessoas. Pois é, né, gente? A situação é bem complicada, assim, para muita gente nos Estados Unidos. Né, as matérias contam, as matérias relatam. A gente viu aqui no Web News várias coisas nos últimos Web News, inclusive de pessoas perdendo a vida ali, né, nas operações do ICE. Então, pessoas cidadãs estadunidenses. Então, essa preocupação de, se eles estão fazendo isso com cidadãos estadunidenses, o que vão fazer com a gente? Estão fazendo isso com pessoas que têm essa pele dessa cor, os olhos dessa cor, que meio que batem ali com o que, infelizmente, a sociedade entende que supostamente essas pessoas seriam estadunidenses. O que vai acontecer comigo que não tenho?
né? E aí vem esses casos aí de deportação e tal, que são coisas devastadoras, né, gente? As pessoas realmente têm planos de vida, mas é os Estados Unidos ali se organizando da maneira que entendeu que é melhor fazer. E nesse caso é um rapaz, uma pessoa que estava ali corrigindo, né? Pelo que eu entendi da matéria, uma situação que de fato aconteceu. Mas é muito importante a gente ter como alerta, gente, o preço que, né? O quanto que pode custar no sentido de dignidade, de vida mesmo, algumas coisas desse tipo, porque eu não sei a história toda do rapaz e longe de mim querer julgar de qualquer maneira, mas assim, se o visto tem uma data de validade, todo mundo sabe que dali para frente, se a pessoa não fizer nada, essa pessoa vai ficar indocumentada. Isso vai contra o ato de imigração, né? Isso é um ato contra uma atitude contra o ato de imigração de qualquer país. Se não é autorizado, não é autorizado. Só que a gente vê aí ele pelo menos tentando corrigir, supostamente, né, gente? Porque isso é o que está na matéria. A gente não sabe todos os detalhes disso, mas baseado no que está escrito, ele se colocou numa situação que mesmo depois de ele tentando se corrigir, ou corrigir a aplicação, o file dele na imigração, a imigração não quis perdoar e quis removê-lo. Complicado, né? Existem muitas histórias de pessoas que fazem isso, ficam documentadas e pensam que depois que se casar com alguém daquele país, a situação está toda resolvida. E pelo menos pelo que a gente está vendo nos Estados Unidos, não é bem assim. E eu já vi em alguns outros países também as coisas não serem bem assim. Mas o que você acha? Não estou dizendo que eu concordo ou não concordo, tá, gente? Só estou dizendo o que eu vi, tá? Por aí. A minha formação é em imigração, tá, gente? Eu não sei se vocês sabiam, quem não sabia, quem não está aqui há muito tempo. A minha formação no Canadá, a minha formação canadense é em imigração canadense. E as duas imigrações compartilham muitas informações. Tem um programa chamado Beyond the Border, ou pelo menos ainda está ali, né? Não sei se o presidente estadunidense vai manter isso, onde muitas informações são compartilhadas. Então tem muita coisa que a gente tem que saber sobre os dois países. Pois é. Pois é, né, gente? Aí agora saindo dos Estados Unidos, então a gente vai para uma coisa mais pesadinha. Essa matéria do The Guardian também, tá? Então eu escolhi aqui para poder colocar. Deixa eu deixar aqui na tela para vocês. Estão vendo que tem um bot aqui, isso aqui é no mar, né? Pois é, gente. No dia 23 de fevereiro de 2026, a jornalista Angela Gifrida, do The Guardian, que é essa matéria que está na tela, cujo link está na descrição do vídeo, publicou que pelo menos 606 pessoas já foram registradas como mortas ou desaparecidas, tentando atravessar o mar Mediterrâneo desde o dia 1º de janeiro de 2026. Nossa, nesse pouco tempo já tem isso tudo, né? Quem afirmou isso foi a OIM, Agência de Imigração ligada à ONU, usando os dados do projeto oficial Missing Migrants Project. Seria tipo os imigrantes perdidos, né? Projeto de imigrantes procurados porque eles desapareceram, tá? A OIM disse que esse é o começo de ano mais letal do Mediterrâneo em mais de uma década, desde que a agência começou a registrar esse tipo de dado em 2014. A reportagem destaca um caso recente no sábado, tá, gente? Que foi no dia 21 de fevereiro, quando um barco virou em mau tempo perto da ilha de Creta, na Grécia. Segundo a OIM, 20 pessoas foram resgatadas, incluindo 4 menores, e foram recuperados os corpos de 3 homens e uma mulher. A embarcação tinha saído de Tobruk, na Líbia, no dia 19 de fevereiro e virou cerca de 20 milhas náuticas ao sul de Callimenes, em Creta. A OIM pediu mais operações de busca e resgate no Mediterrâneo Central e maior cooperação regional para salvar vidas e garantir desembarque seguro. E na Itália, a reportagem diz que na última semana, 15 corpos apareceram em praias na Calábria e na Sicília, ligados a travessias durante tempestades fortes em janeiro. Gente, e aqui entra um ponto político, né? No domingo, bispos da Calábria e da Sicília disseram que essas mortes não são tragédias isoladas, mas resultado, né, de escolhas políticas desumanas. A matéria também lembra que uma semana antes, o governo de extrema-direita da Itália aprovou um projeto permitindo bloqueios navais em períodos de pressão excepcional e que isso faz parte do endurecimento migratório do governo de Giorgia Meloni. Em resumo, gente, os números sobem, os resgates são cobrados e o debate político na Europa está cada vez mais duro. Nossa, gente, 606 pessoas pelo menos. E essa matéria é do dia 23? Não, que dia que é? Deixa eu conferir aqui.
É do final de fevereiro. Ou seja, menos de 2 meses, gente. Meu Deus do céu, deve estar aqui pra cima. Meu Deus do céu. Aqui, ó, 23 de fevereiro. Meu Deus. Pois é, a matéria tá na descrição do vídeo. Ai, gente, é muito complicado, viu? É muito complicado. O que você acha disso, né? Eu fui para ali para Itália, já ali no Mediterrâneo, né? Então eu vi muita coisa, não vi embarcações não, tá, gente? Eu vi quantidade de imigrantes mesmo meio que desesperadas ali na em Nápoles, por exemplo. Inclusive é uma região bem violenta, comparando com as outras coisas que eu vi na Europa, né? Não sei se tem a ver com isso, mas ali um desespero de muitos imigrantes africanos tentando vender qualquer coisa, fazer algum tipo de dinheiro, uma coisa assim louca. Você vê o desespero das pessoas e aí perguntando, me explicaram, muitas dessas pessoas vieram em embarcações, eles estão aqui tentando viver e tal, fazer a vida. É muito triste, assim, sabe? Eu realmente vi situações deploráveis, assim, eu falei, nossa. Mas eles estavam em terra, né? E vendendo coisas, então alguma permissão eu imagino que eles tenham tido. E aí me explicaram, a Itália tem esse volume muito grande de imigrantes que vêm pelo Mediterrâneo, em embarcações inclusive clandestinas, na maioria das vezes, para tentar viver na Europa. E é uma situação bem caótica mesmo, viu, gente? É uma situação bem caótica. Eu vi, assim, muita coisa. E como eu não sei explicar várias das coisas que eu vi, aí eu nem vou ficar falando para não falar besteira, porque também não tô aqui para isso, né? Mas aí, pelo que eu ouvi, agora as pessoas podem ter me falado coisas já com cunho preconceituoso, então eu não sei, mas foi o que eu ouvi lá, tá? É bem complicado. Pois é, gente, agora a gente vai falar de Home Sweet Home, né? Meu lar doce lar, o Canadá. Pois é, gente, no dia 18 de fevereiro de 2026, o Immigration, Refugees and Citizenship Canada, que é o Ministério de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá, publicou um comunicado oficial dizendo que o Canadá quer retomar o controle da imigração para voltar a níveis sustentáveis, mas sem perder o foco na economia. Quem anunciou as categorias do Express Entry para 2026 foi a ministra Lena Mettler Diab, ministra do IRCC, que é do Departamento de Imigração, em um comunicado publicado em Ottawa. O Express Entry é o principal sistema do Canadá para gerenciar pedidos de residência permanente e ele inclui programas como o Federal Skilled Worker Program, que é para trabalhadores qualificados, o Federal Skilled Trades Program, que é para profissões técnicas, né? E o Canadian Experience Class, que é conhecido como SEC, né, que é o CEC, que é para quem já tem experiência de trabalho no Canadá, e parte do Provincial Nominee Program, que é o PNP, que são as nomeações feitas pelas províncias. O ponto principal do anúncio é que em 2026 o Canadá vai fazer convites direcionados para profissionais com experiência e perfil que atendam lacunas críticas no mercado de trabalho. E a novidade mais importante é a seguinte: o governo, né, o Canadá, criou uma nova categoria específica para médicos formados no exterior, mas com um detalhe aí essencial, tá, gente? Médicos estrangeiros que já tenham experiência de trabalho no Canadá. Depois eu falo sobre essa parte. Além disso, o Departamento de Imigração anunciou novas categorias, também com foco em experiência de trabalho no Canadá. Para, primeiro, pesquisadores e gerentes seniors, né, com experiência canadense. Segundo, pessoas com experiência em ocupações de transporte, incluindo pilotos, mecânicos de aeronaves e inspetores, né? E terceiro, candidatos estrangeiros altamente qualificados, recrutados pelas Forças Armadas canadenses, em funções consideradas chave, como médicos militares, enfermeiros e pilotos. O Departamento de Imigração também confirmou que vai continuar fazendo rodadas, né? Aqueles giros lá que eles fazem de convite para quem tem forte proficiência de francês e para categorias que já existiam em 2025, como saúde e serviços sociais, por exemplo, enfermeiros, especialistas, dentistas, farmacêuticos, psicólogos e quiropráticos e trades, né? Ou seja, profissionais com profissões técnicas, como carpinteiros, encanadores e operadores e técnicos da indústria. Na parte de quotes, que chama ali, que é aquela parte que tem as aspas, que é essa aqui, ó. Deixa eu descer para vocês poderem ver. Ah, que legal, não tem.
Seria, aqui ó, quotes, aqui ó. A ministra Lina Diab disse o seguinte, que o futuro do Canadá depende de uma força de trabalho pronta para enfrentar uma economia em mudança e que ao refinar o Express Entry para focar nas habilidades que as comunidades realmente precisam, o Canadá fortalece o mercado de trabalho e garante que recém-chegados possam contribuir desde o primeiro dia. Entendi. É isso mesmo que ela está dizendo ali. E aqui vai um detalhe prático importante, tá, gente? O Departamento de Imigração diz que a primeira rodada para médicos estrangeiros com experiência no Canadá deve acontecer nos próximos dias. E o comunicado também diz que as rodadas do Canadian Experience Class, que é o SEC, para quem já trabalha no Canadá, continuaram no início de 2026 para priorizar candidatos que já contribuem para a economia canadense, assim como as rodadas para quem tem proficiência em francês. A fonte oficial é o próprio site do Departamento de Imigração que está aqui, viu, gente? Para vocês poderem conferir. E o que eu falei que eu ia comentar novamente é porque tem um lugar aqui que fala sobre médicos que já estejam trabalhando no Canadá. E as pessoas sempre fazem contato com a gente, até querendo estudar na área da saúde e tal. Existe um grande bloqueio para isso, né? Então, a minha sugestão para vocês, eu vou até colocar aqui para vocês, ó, Every Step Immigration. Every Step é uma consultoria de imigração regulamentada, onde o William é o consultor de imigração regulamentado, que pode te orientar sobre essa questão de processos de imigração para o Canadá. Nós temos parceria com eles através da Build Education, minha consultoria de educação aqui no Canadá, e eles podem te orientar ali a respeito dos serviços que eles oferecem. Através do QR Code que você vê na tela, você pode fazer contato com eles, vai aparecer lá o logo deles e o logo da Build Education, que é a minha empresa de educação aqui no Canadá, mas é pela parceria para eles entenderem quem que indicou, tá? Então vocês podem escanear o QR Code e fazer contato com a Every Step e entender. Marca lá uma consultoria com eles, porque ela mostra o tempo de consultoria que você pode contratar. Eles vão te orientar da melhor maneira. Eles são consultores de imigração regulamentados. O William é o consultor com a regulamentação, que é a licença para praticar a profissão, tá, gente? Isso é importantíssimo e é obrigatório para a pessoa que vai te cobrar para falar sobre visto ou imigração. Tá bom? Aí eles fazem tudo, tá, gente? Visto, para falar sobre esses programas aí que agora foram anunciados pelo governo do Canadá, então pode entrar em contato com eles. E, novamente, o link está na descrição do vídeo para vocês poderem conferir todos os detalhes, tá bom? E aí vocês podem entender. Porque existe a questão, como assim o médico trabalhando, sendo que para poder ter a licença para praticar a profissão, para fazer a prova e tal, então existem essas coisas, é porque existem profissões paralelas, tá, gente? Como assistentes e etc. Então, seriam aí experiências de trabalho na área relacionada à área da saúde, paralelas a essa, mas que a pessoa é médica e que tem ali as suas equivalências tenham sido analisadas pelo órgão que regulamenta a profissão, tá bom? Então, vale a pena conferir para você que é médico aí. Olha aí que legal, né? Canadá. Finalmente, né, gente? Porque realmente está precisando, viu? Tá precisando de médico mesmo. E porque tem muita gente, tá demorando o atendimento. No Canadá, o sistema de saúde ele é de graça, tá, gente? Não existe, por exemplo, hospital particular. Não existe. Todo mundo tem direito ao mesmo tipo de atendimento médico no Canadá. Então, a pessoa trilhardária, ela pode ir para Dubai ou para qualquer outro lugar para poder ter um outro tipo de atendimento. No Canadá, o atendimento dela vai ser o mesmo que a pessoa que trabalha ali fazendo limpeza ou trabalha lavando louça e etc, tá? Então, não existe hospital particular. Ninguém tem direito a um atendimento de saúde melhor do que ninguém. Então é interessante ele saber. Só que existe aí uma demora no atendimento acontecendo, né? Porque tem muita gente e tal. Mas é tudo de graça, tá? O sistema de saúde canadense é tipo o SUS do Brasil, só que não tem hospital particular no Canadá. Acho que essa informação é muito importante para vocês entenderem até o tipo de país que é o Canadá, onde existem muitos direitos para igualar, para equidade, né? Então a equidade ela tem uma força maior do que o que a gente vê em alguns países, vários. Aí, como eu nasci no Brasil, falo do Brasil, mas a gente sabe que não é só o Brasil que tem esse tipo de problema. Tá bom? Pois é, gente, agora a gente fala da Irlanda. Pois é, gente, o que está acontecendo então ali? No dia 16 de fevereiro de 2026, o jornal The Irish Times publicou uma reportagem do jornalista Conor Lally dizendo que prisões na Irlanda, né, ali, cadeias, né, estão enfrentando picos de superlotação após prisões em massa de estrangeiros que seriam deportados em voos fretados. A matéria afirma que uma prisão de Dublin, em uma prisão, né, lá em Dublin,
O espaço no chão para colocar colchões chegou perto de acabar recentemente, algo descrito como inédito, né? Isso aconteceu no momento em que o sistema prisional já está em nível recorde, com crescimento muito acelerado. Tem até uma foto aqui. Essa matéria está na descrição do vídeo também, tá, gente? Segundo fontes do sistema prisional ouvidas pelo Irish Times, pessoas com ordem de deportação estão sendo jogadas, entre aspas, nas cadeias, muitas vezes por longos períodos, mesmo sem terem cometido crimes e sem aviso prévio ao Irish Prison Service, o serviço prisional irlandês. A reportagem diz que esses deportados estariam competindo por espaço no chão, entre aspas, com presos condenados por crimes graves. Ah, tá misturando esse pessoal com o pessoal com os presos condenados por crimes graves. Eita, ixi, já pensou? O jornal relata que o problema voltou a se agravar após uma operação do Garda, né? Garda National Immigration Bureau, que é o órgão de imigração da polícia irlandesa. Segundo a reportagem, dezenas de sul-africanos foram detidos na quinta-feira anterior para serem deportados em voos fretados nos próximos 10 dias. O texto dá números do sistema, tá, gente? Ao final da semana anterior, havia 5.805 presos, sendo 556 dormindo em colchões no chão. E a matéria afirma que o país pode chegar a 6.000 presos pela primeira vez ainda este ano. O Irish Times compara o ritmo de crescimento. O sistema chegou a 4.000 presos em 2009, alcançou 5.000 apenas em 2024, ou seja, ele levou 15 anos para subir 1.000, né? Mas agora, segundo o jornal, a projeção é chegar de 5.000 para 6.000 em cerca de 2 anos. O Department of Justice, o Ministério de Justiça, né, respondeu oficialmente. O órgão disse que o ministro Jim O'Callaghan e o governo estão plenamente conscientes das limitações de capacidade. O ministério afirmou que os números aumentaram porque a polícia está solucionando mais crimes e há mais sucessões nos tribunais. A reportagem diz que o governo aponta medidas como monitoramento eletrônico, alternativas para reduzir prisões de mulheres aguardando julgamento e promessa de aumentar a capacidade com 1.500 vagas até 2031, com 527 milhões de euros já aprovados. O Irish Prison Service, que é o serviço ali, prisional da Irlanda, também deu declaração ao jornal dizendo que precisa aceitar todos os presos enviados pelos tribunais e não tem controle sobre quantas pessoas são mandadas para a custódia. O serviço afirmou que usa liberações temporárias para aliviar a lotação, considerando a segurança pública, e disse que a capacidade aumentou desde 2022. A matéria, gente, traz exemplos concretos. As mulheres sul-africanas detidas foram enviadas ao Dodges Center, prisão feminina em Dublin. O jornal afirma que havia 236 presas lá, apesar da capacidade de cama ser bem menor, tá, gente? E os homens sul-africanos, cerca de 30, foram levados ao Clover Hill Prison, também em Dublin, onde fontes disseram que em picos anteriores restaram menos de 10 espaços disponíveis para colchões no chão. Então, resumindo, né, gente? Segundo o Irish Times, detenções em massa para deportações estão pressionando um sistema prisional já lotado. E o governo afirma estar ciente, promete expansão, mas o problema é imediato. Tem que resolver, né, gente? Como é que fica? Agora, o que me assustou mais do que além da quantidade de pessoas é a questão dos imigrantes ali estarem detidos junto, dividindo espaço com pessoas condenadas por crimes gravíssimos. Isso é desesperador? Meu Deus do céu. É desesperador. E são situações completamente diferentes, né? A matéria está na descrição do vídeo para vocês poderem conferir, tá, gente? Pois é, sobre a Irlanda tem essa informação, né, gente? Pois é, né, gente? E aí, a gente volta agora aos Estados Unidos para falar sobre ele. Ele que fez um show todo em espanhol, que causou, né, gente? Porque não gostaram disso não, né? O Bad Bunny com seu show histórico com mensagem aí para os imigrantes e com muita reação política. Eu só abrir para vocês aqui o conteúdo que eu tô querendo.
No domingo, gente, dia 8 de fevereiro de 2026, aconteceu o Super Bowl em Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos. E o show do intervalo virou um dos assuntos mais comentados do ano. No dia 9 de fevereiro de 2026, a BBC, que é o link que está aqui na descrição do vídeo e na tela para vocês verem, em reportagem da jornalista Annabel Rackham, disse que o Bad Bunny fez história ao se tornar o primeiro artista a apresentar um show de intervalo inteiro em espanhol. A BBC descreve a apresentação como uma grande homenagem a Porto Rico, com mensagem de orgulho e um apelo por unidade, por unidade, ali com os Estados Unidos. Segundo a BBC, o show teve participações de Lady Gaga e Ricky Martin. É claro que teve porque a gente viu, né? Segundo, tava lá que a gente viu. E aparições de celebridades como Pedro Pascal, eu vi, Cardi B eu vi, Karol G, eu não sei quem é, e Jessica Alba eu vi também dentro da casita. Ah, verdade, vi todo mundo lá sim. Um cenário que imita uma casa tradicional porto-riquenha. A BBC também destaca que ele falou apenas uma frase em inglês, que foi a seguinte, gente: God bless America. E aí, em seguida, gente, ele citou todos os países das Américas, enquanto os bailarinos carregavam bandeiras. Em um painel no palco apareceu a frase The only thing more powerful than hate is love. Seria a única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. E no fim ele segurou uma bola, ele fez assim com a bola. Aquela bola de futebol americano, né, estadunidense. A bola dizia o seguinte, em inglês, Together we are America. E aí seria a tradução, juntos nós somos a América. É porque ele falou assim, God bless America. Ele começou Uruguai, Paraguai. Ele começou, gente, a falar todos os países do continente americano. Foi muito legal, tá? A BBC ressalta que durante o show ele não fez críticas políticas diretas ao governo. Mesmo assim, a reportagem diz que o presidente Donald Trump, que não foi ao estádio, criticou a apresentação na rede social Truth Social. Ele chamou o show de absolutely terrible, one of the worst ever, dizendo que ninguém entende. Ele falou que foi absolutamente horrível e um dos piores assim de todos os tempos, tá? E dizendo que ninguém entende uma palavra do que ele está dizendo. Ô, gente, vou dizer pra vocês bem a verdade, eu falo espanhol, né? Mas assim, foi bem difícil, porque eu não conheço as músicas do Bad Bunny, mas eu achei linda a apresentação, tá? E realmente eu falei, meu Deus, eu só escutava assim, isso só que eu entendia. E também entendi a hora que ele fala assim, todos dizem ser latinos, mas falta o molho. Eu achei o máximo. A matéria da BBC também menciona que conservadores organizaram um evento alternativo, o All American Halftime Show, ligado a Turning Point USA, com Kid Rock como atração. E ainda cita na matéria uma reação contrária à crítica. Harrison Fields, ex-vice-porta-voz da Casa Branca, escreveu que não fazia sentido chamar o show de anti-americano, entre aspas, lembrando que sua avó porto-riquenha era cidadã americana, aí no caso estadunidense. A BBC também contextualiza que Porto Rico é território dos Estados Unidos e que o show trouxe referências à ilha, inclusive uma possível homenagem ao furacão Maria de 2017. Ela cita que Bad Bunny usou uma roupa com o número 64, que poderia remeter ao número oficial de mortes, e lembra que o governo Trump foi criticado na época por porto-riquenhos que diziam que a resposta federal não foi equivalente à dada em desastres no território continental. E aqui entra um detalhe importante sobre imigração, né, gente? A BBC diz que apesar de não atacar o governo diretamente no Super Bowl, Bad Bunny já tinha atacado o ICE antes. O ICE é a política de imigração dos Estados Unidos, né? A polícia de imigração dos Estados Unidos, né, gente? A BBC afirma que em discursos no Grammy, ele usou a frase ICE out, e que ele já tinha dito que evitou fazer turnê no território continental dos Estados Unidos por receio de seus fãs serem alvos de agentes do ICE. Agora, para quem quer saber exatamente o que ele falou no palco, a Forbes, em matéria publicada em 8 de fevereiro de 2026 e assinada por Hannah Abraham, listou as falas do artista em espanhol e inglês, incluindo um trecho de autoafirmação em que ele se apresenta pelo nome completo, Benito Antonio Martínez Acacio, e diz que só estava ali porque nunca deixou de acreditar em si mesmo e incentiva o público a também acreditar.
A Al Jazeera, em matéria publicada em 9 de fevereiro de 2026, assinada por Uruba Jamal, diz que muitos latinos enxergaram a apresentação como um ato de orgulho cultural em um momento de medo e divisão, citando o contexto de operações do ICE. A reportagem traz declarações de pessoas entrevistadas, como Cláudia Ruiz, a cubano-americana, dizendo que Bad Bunny representa esperança e unidade, e destaca que o momento God Bless America, seguido da lista de países das Américas, foi visto como um recado de que a América não é só os Estados Unidos. Resumo, né, gente? O Super Bowl foi no dia 8 de fevereiro. O show foi histórico por ser em espanhol, trouxe mensagens de identidade e unidade, gerou reação política do presidente na internet e foi interpretado por muitos como um símbolo cultural no momento em que imigração e o ICE estão no centro do debate nos Estados Unidos. Gente, o show foi incrível, tá? Assim, eu não conheço as músicas do Bad Bunny, mas realmente foi muito, muito bom. Dá pra vocês irem lá conferir depois. Tem o link dessa matéria e de outras matérias relacionadas ao Bad Bunny na apresentação do Super Bowl. E aqui, ó, essa bola aqui, gente, ó, aqui nela tá escrito Together We Are America. Ele pega e faz assim com a bola na frente. Foi muito, muito, muito representativo. E assim, toda essa mensagem linda e tal. E o que eu gostei muito também foi dele falar, porque eu não sabia que eles falavam isso. Aqui a Lady Gaga. Tem o Ricky Martin também aqui em algum lugar. Enfim, a apresentação tem quase 14 minutos, tá, gente? Foi bem legal, eu gostei. Não entendi quase nada. Sabe aquele meme que fala, eu quase não entendo nada? Fui eu, mas eu gostei. Então, gente, aqui é o Pascal. Quem é quem aqui depois? Eu sei que a Cardi B tava por aqui também, etc. Então foi muito legal. O negócio do molho foi muito bom. Nossa, foi muito legal. Todos são latinos, pero de falta la salsa. Alguma coisa assim. Foi bem interessante. Eu gostei de ver. Pois é, né, gente? O Bad Bunny, aí ele veio pro Brasil, fez um mega show também, até se emocionou pelo que o pessoal tava falando, né? Eu achei muito legal, tá? Acho que parece, pelo que eu entendi, a estimativa de mais de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos são falantes de espanhol. Então faz sentido, tem uma grande parte da população, então. Claro que trouxe muita polêmica por ele só ter. A única coisa em inglês que ele disse foi God Bless America, mais nada. Tem várias opiniões a respeito disso. Eu gostaria de saber, inclusive, a sua. Eu amo a Lady Gaga, gente, mas eu não gostei muito. Acho que não teve nada a ver aquele ritmo ali, não bateu com. Parecia que ela não estava conseguindo nem sincronizar o canto com o movimento do corpo, por causa do movimento dos instrumentos tocando ali com música latina. Ela cantou Die With a Smile, se eu não me engano. Eu não me lembro. Mas eu sei que eu não gostei, assim, da apresentação dela. Mas eu entendi. Então, nesse caso, teve esse momento ali de falar inglês, né? Que a Lady Gaga tava ali. O Ricky Martin tava, foi em espanhol também. E, eu não sei, eu achei muito interessante. Eu acho que talvez tivesse alguma música, alguma coisa em inglês, poderia ser melhor visto pelos Estados Unidos. Mas aí sou eu achando, é minha opinião, né? Agora, o Bad Bunny falou uma coisa muito interessante antes, gente, que eu já noticiei aqui também, porque na época que foi anunciado que o Bad Bunny faria o show, várias ameaças de movimentos ali a favor do ICE e do ICE foram trazidas a público, que faz da batida no show para pegar os imigrantes e tal. Ele falou assim: eu não estou preocupado se o meu show não vai ser em inglês, porque inglês também não é o primeiro idioma dos Estados Unidos. Não é mesmo, né, gente? Porque os povos nativos ali, originários, eles não eram esse o idioma, né? Isso veio depois. Então, de qualquer maneira, os Estados Unidos também falam uma língua estrangeira. Que veio aí pelos invasores, né? Ou descobridores, ou chamem aí da maneira que as pessoas quiserem. O que você achou, gente? O que você achou? Eu reuni essas informações, essas notícias. O motivo de trocar aí o dia e passar de semanal para mensal Web News é justamente para eu poder ter mais conteúdo para montar o programa e trazer aqui para vocês. Me conta o que você achou dessas notícias, qual é a sua opinião sobre cada uma delas. Você conhece pessoas morando nos Estados Unidos? Você foi ao Super Bowl? Você pretende morar ou onde você pretende morar? Inclusive, se você pretende estudar no exterior, fala com a Build Education, fazer aqui a venda do meu peixe, né? É só escanear o QR Code que tá aí nessa advertising que eu tô mostrando agora na tela.
E tem ali o número do WhatsApp também, ou mandar e-mail para esse e-mail que está na tela, info@buildeducation.ca. O QR Code te manda direto para o WhatsApp, tá, gente? Nós temos parceria com instituições de ensino no Canadá e em vários outros países. A empresa é canadense, como eu sou canadense, brasileiro-canadense, né? Então a minha empresa foi fundada no Canadá, mas hoje, com tanta mudança que aconteceu no Canadá e no mundo, nós hoje falamos e representamos instituições através de parcerias e... como que fala, nós somos membros de networkings que são mundiais, nós conseguimos te conectar com instituições de ensino praticamente no mundo todo, tá bom? Eu quero te pedir mais uma vez que você curta esse vídeo, que você deixe o seu comentário, o que você achou aqui, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, que eu tô colocando aqui na tela de novo para vocês poderem ver, ó. Principalmente o Instagram eu coloco bastante coisa e eu tenho começado a colocar agora os teasers, né, que são os anúncios sobre o que eu vou falar aqui no canal e também as alterações. E também as redes sociais do canal, tá, gente? Imigrante Web, @Imigrante Web em todas as redes sociais onde nós estamos presentes e te convidar também, claro, a conhecer o podcast Imigrante Web, que tem novos episódios todos os sábados às 11 da manhã, agora no novo horário, simultaneamente lá no podcast, aqui no canal, no programa Web Relatos também, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês assistirem o vídeo, muito obrigado por todo o apoio. Nós nos vemos, então, com o Web News na primeira quarta-feira do mês que vem. Só uma coisa, o Web News, o programa oficial, vai ser uma vez por mês. Porém, a novidade vai ser os Breaking Web News, que é tipo assim, plantão Web News, tá, gente? Então não tem Breaking News, então vai ser Breaking Web News. Se acontecer alguma coisa muito grave, muito urgente, relacionada a esse assunto de visto de imigração, eu vou entrar aqui ao vivo, provavelmente, para falar sobre isso a qualquer momento. Não tem um horário, na hora que acontecer, a hora que eu conseguir colocar a informação reunida e entrar aqui para colocar a notícia, tá bom? E aí, quando chegar o dia do Web News, a gente faz a cobertura completa daquilo que sair nos plantões ou no plantão, né, nesses Breaking Web News se acontecerem durante o mês, tá bom? Gente, muito obrigado. Que o resto da sua semana seja maravilhoso. Nós nos vemos, então, com o Web News no mês que vem. Até mais, falando sobre as notícias de março, tá bom? Tchau, gente, até mais.